A publicidade, a forma como é vendida as coisas, eu preciso disso. Para quê? Não sei, mas eu preciso. Então, quando você começa a ver, tem coisas que você não precisa, como roupas de marca, equipamentos mais caros, que outros fariam a mesma coisa para você. Nós sabemos que nós precisamos de usar algumas coisas, mas você não precisa do melhor. De repente, você começa a voltar seu pensamento a esse tipo de situação. Isso também é uma lavagem para poder desviar rios de dinheiros para dar poder. Tudo a ver de acordo com o poder. A mesma coisa acontece no astral. O homem ele continua igual, só que o processo de dominação lá é maior. Porque esses caras vivem mais, né? Eles conseguem até controlar aqueles que estão nos corpos aqui. A tecnologia dos caras vai progredindo. Se é daqui progride, imagina de lá, né? Pois é. Tanto pro mal quanto pro bem, né? Exato. Os dois lados. Quando a gente fala da parte negativa, há todo um trabalho para que isso também não haja esse aprisionamento. Mas o ser humano, dentro das suas necessidades e principalmente das suas vontades mais densas, ele acaba entrando muito forte nesse tipo de ilusão. É uma ilusão, né? E essa questão aí da troca, né, é muito presente no meio artístico, que você também é dessa área musical e tal. Sim. E o que eu percebo é que, por exemplo, se você vai escutar uma música mais antiga, lá, anos 50, anos 40, 60, gradativamente foi se perdendo a qualidade, tanto instrumental, não que não haja, existem ótimos músicos atualmente, com frequências boas, mas o que o pessoal coloca em evidência começou a ficar cada vez mais banal, o conteúdo da letra, e as frequências musicais, parece que há um estudo para deixar a pessoa mais enjaulada em alguns tipos de consumismo, não é isso? E sensações emocionais, porque isso é muito do que se transmite. A música, ela vai dentro, na arte, ela vai dentro daquela filosofia da literatura, do crescimento, tem um momento que você usa mais a mente, tem um momento que você usa mais o emocional, e nós passamos uma época precisando de usar mais a mente, como na época do regime militar, para poder libertar-se daquela coisa. Então, se você fez as músicas dessa época, dos 60 até os 85, até um pouquinho mais dos anos 80, principalmente, elas transferiam informações inteligentes. Você pegava letras que elas carregavam, você tem que estudar praticamente para entender algumas letras. A partir daí, o ser humano, principalmente nós aqui no Brasil, passamos a consumir mais músicas para distração e não mais para usar o cérebro, quer dizer, para tentar encontrar uma solução de saída. E nisso começou a diminuir a repercussão, e com isso o desvio energético foi incrível. Músicas que, por exemplo, fazem você sofrer pelo amor que perdeu. Qual é a utilidade disso para você? Nenhuma. A não ser ficar numa fossa. Isso leva a um processo magnético de baixo nível, e essas músicas elas são controladas desde o astral, por exemplo. Eu sei porque eu trabalhei com composição. Eu tive músicas que foram campeã do Carnaval da Bahia. Eu, por exemplo, paguei minha faculdade eu costumo falar com uma música que o Louro José dançava, na Ana Maria Braga, que era Tique Bom. Todo dia. Eu me formei com aquele dinheiro. Depois eu tirei de um umbral para uma coisa que foi valiosa, mas... Converteu em luz, vai. Mas é muito comum que você seja inspirado no astral, pelo inferior, astral inferior, não sei se a palavra seria inspirada, mas, enfim, para compor músicas que levarão e mais facilmente pessoas a um certo tipo de controle emocional, como sexo, como bebida, né? Beber, cair, levantar, tal, ou levar a um tipo de situação que é um magnetismo de massa, de choro, de lamentação. A verdade é que essa indústria de controle energético, ela não quer saber exatamente que tipo de magnetismo você vai, contanto que seja um magnetismo denso que possa ser quimicamente alterado. Que tipo de massa é essa? Ela é pegável, palpável? Porque está no nível mais baixo. Para eles é o que importa. Então eles não querem saber que nível vai ser, contanto que seja acessível. Tipo, é um combustível para eles poderem ter os propósitos deles, né? E essas questões, que eu enxergo disso, assim, converso com algumas pessoas da área, né? E você colocou bem, eles voltam hoje em dia muito a música pro sexo e para determinados tipos de tendências de roupas ou de até alguns objetos. Sim. E eu acho que isso é o que... essa mexida com a libido é o que faz as pessoas ficarem meio alucinadas, porque elas procuram ser mais atraentes, como o artista que está ali, utilizar aquela roupa que muitas vezes o artista está usando, e vamos falar a verdade, às vezes é ridícula, né? Mas acaba ficando bacana ali. Então a escravização ela vem muito através da música, dos filmes também, mas nos filmes tem trilha sonora, né? O sexo ele não é ruim.
O problema é que ele a forma como ele prende pessoas. Então, pessoas desencarnam e é um tipo de magnetismo, talvez o mais forte depois do instinto da fome. Né? Só perde para fome. Então, se você não estiver passando necessidade, é ele que vai lhe dominar se você não tiver controle instintivo. E nisso tem todo um processo de controle. Aí tem esse processo da roupa, da sensualização. Você não consegue, dificilmente você vê uma cantora internacionalmente, ou não importa se isso não é só no Brasil não, tá? Que não esteja usando um shortinho, ou esteja quase seminua. Então essa imagem que é tirada, apesar de ser parte disso, ela transforma a libido das pessoas, criando um magnetismo mais denso, que é isso que importa. E aí você fala, mas sexo não é ruim. Não, sexo não é ruim. Mas a energia, ela é pegável. É aí que é o processo. É utilizado dentro de uma coisa que era para ser tranquila, leve, por parte da vida, um desvio energético para controle. E quanto mais daquilo, melhor, porque aquilo transforma em magnetismo para que exista todo esse controle no astral. E essa dominação, ela vai por aí. E esses espíritos, eles se tornam poderosos. Os controladores, assim como os donos das empresas aqui são poderosos, e eles são tão poderosos que mexem na política. A política muda, mas os poderosos não, são sempre lá. A mesma coisa acontece com esses caras, eles são tão poderosos que controlam até os grandes aqui. Então você não sabe, por exemplo, no meio da política, no meio de um grande empresário, a tendência é que para você fazer sucesso nesse meio também, dentro de um princípio de aceitação, que se você não tomar muito cuidado, você também está envolvido dentro de uma máfia espiritual. Então existem acordos entre as pessoas de sucesso e os caras do astral inferior, que faz com que a coisa aconteça. Então você não sabe qual é o ponto que está. Existem pessoas positivas fazendo? Claro que sim. Mas a tendência nisso é que normalmente se volte a uma parte mais de controle. E uma coisa que eu valorizo muito são pessoas que trabalham na espiritualidade, trabalham em prol do bem, e que tem essa humanidade que você tem, esse dia a dia. Estamos no jogo, estamos aí na lida, ninguém está num pedestal, você está aí contribuindo com muita gente, e eu acho que é isso que faz o teu trabalho ter esse significado. Então vamos para cima, eu já vou começar com uma pergunta aqui que o pessoal já enviou antes, e eu recebi aqui uma pergunta prévia que eu achei interessante e creio que tem um sentido com algumas coisas que você tem comentado ultimamente. O Gustavo, do grupo Neófitos, lá do IPPB, tem um grupo lá que o pessoal se reúne para fazer umas perguntas prévias. Ele perguntou o seguinte: para você comentar sobre o tráfico de energias nos planos astrais, o que você já experienciou com isso, né? Ele falou que ele já teve a oportunidade de sentir e ver entidades trocando itens com energia. Ele queria saber um pouco mais sobre isso. Eu tenho, até foi um dos assuntos que eu falei, se eu não me engano, essa semana passada, também no Projeto Farol, foi sobre a movimentação de mudança magnética das pessoas para a criação de itens ou situações existentes no astral inferior. Porque os homens, eles passam pela vida, desencarnam, quer dizer, deixam de ter o corpo, e ficam nas regiões inferiores. Nesses lugares, as necessidades físicas, elas continuam, alimentação, uso de equipamentos, ou todo tipo de estrutura que a gente entende existente aqui. Só que as sensações, muitas vezes, elas não são mais as mesmas, partindo do princípio que eles ficam nessas regiões próximas à crosta para sentir sensações físicas. Só que, como são espíritos, não tem mais a essência do físico. Então, existe uma troca muito grande do sistema energético para a criação de produtos, ou alimentação, ou tudo. Então, é daí que vem Isso acontece desde o micro, por exemplo, um espírito, quando vai... os espíritos que acompanham as pessoas, acompanham para pegar as energias físicas delas. Por que eles querem isso? Porque eles não sentem mais... se ele tentar beber, ele não sente mais a vontade. A mesma coisa. Bebe, mas não sente nada. Então, o ato de se aproximar de uma pessoa faz com que ele sinta as mesmas sensações enquanto estava aqui no corpo. Só que esse processo não precisa ser feito somente por indução, quer dizer, por assédio. Os espíritos conseguem tirar a energia das pessoas num nível de massa muito maior, que é quando eles baixam as frequências, para conseguir fazer uma industrialização desse processo. Então, quer dizer, a troca magnética
magnética não acontece só pelo assédio direto, mas pelo assédio indireto. Eles tiram energia de muita gente, isso acontece, a gente falou disso pela baixa frequência através de músicas de baixo nível, pelas brigas constantes na sociedade, pela forma como nós vivemos, às vezes, as energias baixas, como acontece nos domingos e nas baixas movimentações emocionais ou nas brigas políticas. Daí eles conseguem tirar o magnetismo da massa, que baixa a frequência, e desvia esse recurso para criar elementos. Acho que deve ter sido esse processo do tráfico que ele fala. Que ele e eles funcionam na base do escambo no astral, né? O astral, aqui também é escambo, só que o escambo ele é voltado em forma financeira. Por exemplo, você só aceita uma coisa se eu tiver um valor que veio de algum lugar que é contado com dinheiro aqui. Lá é contado com troca de escambo, mais ou menos você participa de um determinado grupo que tem uma facilidade com você aqui, ou você tem algo a oferecer e aí com isso acontece essa troca no astral. E aí, tipo, as pessoas que estão aqui, elas ficam como se fossem o gado ali. Exato. Isso está acontecendo o tempo inteiro. Nós também somos aqui utilizados de forma industrial para consumo. Muitas vezes você não precisa de um monte de coisa, mas a gente continua usando ele. Todos nós somos pegos. Por um lado, pelo outro. Isso acontece o tempo inteiro. Se você está aqui, eu te convido a se inscrever no canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. É uma iniciativa da equipe Filhos do Todo para trazer um conteúdo espiritual na tua vida. Através da orientação dos guias espirituais, iremos compartilhar conteúdos semanalmente nesse canal. Inscreva-se aqui na descrição. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.